Dica de livro: Tremembé, o Presídio dos Famosos. Volume 1, autor Ulisses Campbell, editora Matrix. Sinopse: este livro conta a história de Tremembé, um dos mais conhecidos e famosos presídios brasileiros, já que pessoas mediaticamente famosas, figuras públicas, ficaram presas lá, como Robinho, políticos como Luiz Estevão Pimenta Neves e o médico das estrelas, quando o tema era fertilização, Roger Abdelmaci. E também casos que ficaram conhecidos por sua brutalidade e pelo tipo de crime cometido, como Susanne von Richthofen, Gil Rugai, Lindenberg Alves, só para citar alguns conhecidos. Antes de contar exatamente como funciona o presídio, temos que falar que Tremembé, que fica no Vale do Paraíba, interior da SP, é uma cidade muito tranquila, com educação de primeira, um lugar com poucos crimes, super segura, que vive basicamente da agricultura, e esses índices não mudaram quando o presídio foi criado. Aliás, o livro nos conta que o presídio foi criado para que os criminosos de crimes considerados terríveis, que envolvia crime contra a criança, crime sexual, crime contra pai e mãe, que nas cadeias normais não eram tolerados, já que os próprios presos tinham sua ética, davam conta de eliminar esses outros criminosos mais nojentos. E por conta desse fato, dessa falta de segurança que esses detentes desses tipos de crimes sentiam, pensando em dar mais proteção e uma pseudo-humanidade para que cumprissem suas penas, resolveu criar esse presídio. E se intensificou ainda mais quando pessoas criminosas, famosas, começaram a ser presas. Aí realmente tiveram que criar esse presídio, Tremembé, que ficou conhecido como o Presídio dos Famosos. E além disso, em Tremembé, as facções PCC, como o Vermelho, não conseguem adentrar para criar as próprias milícias, diferente dos outros presídios, que está tudo dominado. Além disso, o livro conta a história dos crimes cometidos por pessoas não famosas, que ainda é mais chocante que os já conhecidos do grande público. Não é tecido julgamentos, é apenas contado exatamente o crime que aconteceu, às vezes com detalhes e às vezes não, e também o tempo de pena. O livro conta a história dos criminosos e de suas vítimas, e o que motivou o crime, e de como funciona dentro desse presídio. Crítica: o livro Tremembé, o Presídio dos Famosos, o autor Ulisses Campbell, ele não coloca a mão na cabeça desses criminosos. Muito pelo contrário, ele em seus 9 capítulos ele fala sobre os criminosos, figuras conhecidas ou não conhecidas, analisando um pouco a história de suas vidas, da motivação de seus crimes e sobre suas vítimas, sobre o tempo de pena e seus respectivos jeitos de cumpri-las, fechado, semiaberto e aberto, que isso depende do comportamento que tiver na cadeia e depende do crime. A famosa progressão de pena, que é contada através de serviços sociais prestados na cadeia, trabalho na cozinha, aula para formação profissional, educacional e religiosa e outras atividades propostas na cadeia. Ou até pode conseguir trabalhar e estudar fora da cadeia, fazendo faculdade, caso haja bom comportamento. Obviamente, tem que estar de tornozeleira eletrônica. Além disso, todos os que estão nas cadeias precisam cuidar da higiene do lugar, lavar roupa, banheiro, cozinha, deixar tudo organizado. E isto, criminoso, famoso ou não famoso, precisa fazer. Não tem privilégio, mas os próprios presos paparicam os presos famosos e ricos, fazendo tudo no lugar deles em troca de algum benefício, ou presentinhos vindo das pessoas que fazem as visitas a esses famosos. Obviamente que existe uma diferença entre presos pobres e ricos, e isso se dá através disso que falei acima. Além disso, também fala sobre relacionamentos que se cria na cadeia, de amizade, amor, companheirismo, já que estão passando muitas vezes pelos mesmos sentimentos angustiantes de ter cometido o crime e precisam lidar com o sentimento de culpa que os atormentam. E isto, psicólogos, lideranças religiosas, independente de qual for a religião,
dar esse apoio emocional para que possam ser perdoados e terem uma nova vida fora da cadeia, se assim desejarem. O livro não faz juízo de valores. Eu também não vou fazer. O autor do livro faz uma análise nua, crua e fria de cada história apresentada, sem julgar o crime e suas vítimas, mas relata apenas fatos baseados nas entrevistas que ele fez para o livro. Os 9 capítulos estão divididos em 1. Outono Sem Fim, Madre Maurina. Nesse caso, o crime foi esconder sem saber pessoas e papéis de pessoas que estão usando a escola para praticar atos comunistas contra a ditadura. Esse é o único spoiler que eu vou dar. 2. Luz na Passarela. Aldelza Santos, Regina Aparecida e Tatiana Lousano. 3. Brilha La Luna, Dominique Starff. 4. Lux Luxo, Luiz Estevão, Pimenta Neves e Roger Abdelmaci. 5. Os Universitários, Suzane von Rostoff e Carlos Augusto. 6. Cosme Damião, Gil Rugai e Marcos Rocha. 7. Os Reis da Penitenciária, Robinho e Thiago Brenar. 8. Carcela dos Espíritos, Ana Flávia, Karina Ramos, Luísa Mota, Neide Santos e Aline de Camargo. E Juízo Final, Fernando Sastre, Lindeberg Alves e Mateus Carneiro. Esse livro foi escrito para pessoas que se interessam sobre psicologia, criminologia, advocacia, religião, jornalismo policial, para quem gosta de biografia e para curiosos, para entender como funciona uma cadeia, principalmente a mais famosa, o Tremembé, que aliás, por ser volume 1, falta outros criminosos a serem citados. E também para pessoas que não são muito sensíveis. Como eu gosto desses assuntos e acompanho o trabalho de Eliane Passarelli, Ana Beatriz, que é escritora especialista em mente humana, entre outros, é um tema que me interessa. Então recomendo a todos o livro Tremembé, O Presídio dos Famosos, escrito pelo jornalista especializado em criminologia Ulisses Campbell, editora Matrix, volume 1, que deu origem à série do mesmo nome. Vale a pena conferir.